Todos os seres humanos da face da terra são capazes de vencer, de superar as suas dificuldades. Isto porque o ser humano foi formado por Deus para processar Deus e absorver a glória de Deus. É isso mesmo. O apóstolo Pedro, ele falou que nós fomos chamados para sermos participantes da natureza divina. Nós fomos chamados para participar da glória e das virtudes de Deus. E o próprio Senhor Jesus também, ele falou em Apocalipse que nós temos a glória de Deus. Então, o que é necessário que nós entendamos é que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, não são regras religiosas, não são conjuntos de normas apenas para dificultar o nosso viver, aquilo que nós chamamos tirar a nossa liberdade. Pelo contrário, não há vida, não há qualidade de vida, não há alegria de vida fora dos mandamentos. Porque nos mandamentos é onde está a vida. É isso que Pedro está falando, que Deus nos deu a natureza divina pelas suas promessas. Então, é no processar, deixar a nossa consciência processar, meditar, ou nós ao meditarmos nos mandamentos de Deus, que a glória de Deus vai sendo transferida para a nossa vida. E aí o homem mais fraco pode se tornar forte. E é exatamente isto que a Bíblia diz. Digo fraco, eu sou forte. Tudo eu posso nele que nos fortalece. Então, é uma tática do nosso adversário, do diabo, fazer com que as pessoas achem que os mandamentos de Deus são para as pessoas que são religiosas, sem ver que são nos mandamentos de Deus que está a vida, que está a força, a única força que supera a força do nosso adversário. Não, em nenhum outro a vida está nos mandamentos, os quais mandamentos o Senhor Jesus, ele é o seu representante legal. Então você precisa entender o seguinte: a vida de cada um de nós, ela reflete o conjunto das nossas crenças, do que nós acreditamos, do que nós falamos e do que nós praticamos. São os nossos hábitos que são o resultado final de tudo isso. Então, se você não tem vida, se você está sofrendo, se você está agonizando, se você está perdendo, se a tua vida não tem alegria de viver, então você está operando no espírito contrário ao de Deus, que também é o contrário da vida. É por isso que o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você precisa entender esse ponto bem aqui, se você de fato quiser mudar de vida. Quando a Bíblia diz que o mundo está no maligno, o mundo despreza os mandamentos de Deus, o mundo inverteu os valores, que por causa dessa inversão é que você, durante a tua vida, você testemunhou fracassos, seja seu ou de outros, sofrimentos, dores, traumas, medos, aflições, seja causado por uma doença, seja causada por uma infidelidade, seja causado porque alguém lhe traiu, seja qual seja a razão que você, que essa dor, esse sofrimento está registrado em você. Então, quando isso encontra o seu coração vazio ou sem a vida de Deus, é nisto que você vai pensar. É nisto
que você vai estar meditando. É isto, essa dor que você vai sentir. E pelo fato de você estar sentindo essa dor continuamente, processando no teu coração, você está criando algo que é o correspondente do que você está pensando. É o ovo que sempre gera galinha, e a galinha sempre gerará o ovo. Foram as dores, os sofrimentos, os acontecimentos que geraram a dor no seu coração. E as dores do seu coração, que vai estar processando, se reproduzindo, que vai gerar eventos que vai gerar as mesmas dores. E assim uma repetição, o ovo gerando a galinha e a galinha gera o ovo. E não existe em outro lugar do universo, você não encontra em nenhuma faculdade humana algo que possa neutralizar, desconstruir essas dores para começar a construir vida. Só na palavra de Deus, só nos mandamentos do Senhor. Então é por causa disso que o diabo tem interesse em que as pessoas não parem para ouvir, porque ele só veio para matar, roubar, destruir, e ele faz isso até que essa pessoa encontre a vida, encontre Deus. E é por isso que ele não quer que a pessoa encontre Deus. Então o que acontece é exatamente sobre isso. As pessoas pensam nas dores, nas angústias, e aquilo vai processando, e elas não sabem que elas estão reproduzindo, porque todas as coisas do universo criadas só foram criadas porque se processaram dentro do ser humano. Porque o ser humano foi criado por Deus para processar, para tirar do mundo espiritual, porque no mundo espiritual é onde está os códigos, as senhas, ou os óvulos, digamos assim, das coisas materiais. E o único lugar que tem vida são nos mandamentos do Senhor, nos lugares que está acessível até nós, porque o crer só vem pelo ouvir. E aí que eu digo que o ser humano, o mais fraco, o mais insignificante da terra, ele entendendo isto, ele muda a sua vida. Eu mudei a minha vida, você mudará a sua. Porque aqui não exige conhecimentos teológicos, conhecimentos acadêmicos, não existe linhagem familiar. Qualquer ser humano da terra que começar a meditar, a compreender, e essa palavra, esse desejo verdadeiro e justo e honesto de querer entender as coisas de Deus para obedecer, ver que ali está o Paizinho que nos ama, aquele que mais nos amou, aquele que quer o nosso bem, e toda essa bondade você encontra nos mandamentos. Por isso que Pedro diz que Deus, pela natureza divina, que Deus nos deu a natureza divina pelos mandamentos, pelas promessas. Então, quando você começa a processar, você está processando Deus, então a força dele vai absorvendo, você vai absorvendo a força dele, a vida dele vai processando em você, isso vai te dando mais alegria, a tua mente vai compreendendo mais a Deus, e cada vez que você compreende mais a Deus, você revela a grandiosidade de Deus, e essa grandiosidade que você acabou de revelar, vai sendo revelado, manifesta em você, a tua capacidade vai aumentando, o teu poder vai aumentando, e simultaneamente ou correspondentemente, os resultados da tua vida no quesito alegria, felicidade, paz. Então você se torna um ser humano tão forte como o próprio Deus. Um ser humano, pode ter certeza. Eu sempre uso um exemplo, por exemplo, vamos imaginar um fazendeiro ou uma fazendeira, né? Ou qualquer pessoa que iria fazer um queijo, né? Isso porque eu gosto muito de queijo, então estou usando aqui o exemplo de um queijo. Então, o que é preciso para fazer um queijo? Primeiramente tem que ter a matéria-prima, que é o leite, certo? Então, fazendo o comparativo, o que nós precisamos para se tornar um vencedor? O que nós precisamos para ter qualidade de vida? Nós precisamos de Deus, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a própria vida. Então agora a pessoa tem a matéria-prima que é o leite. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar um tacho no fogo, tem que colocar a temperatura o suficiente, colocar a matéria-prima, que é o leite, no tacho, e ali esperar o tempo de ferver. Obviamente ele tem que fazer algum movimento, e se ele colocou o queijo, ou seja, o leite no tacho,
Então, desse leite branquinho, puro, vai dar uma barra de queijo saborosa e branca, porque foi isso que ele colocou no fogo. Então, para nós entender essa analogia, o lixo das dores do sofrimento está no mundo. As infidelidades, as injustiças das pessoas, as maldades e tudo aquilo que causa dores. Então você está no mundo, o mundo que está no maligno. Então, se você colocasse, por exemplo, carvão no tacho, no exemplo que eu estou dando, e esperasse ter queijo, jamais iria acontecer. É a mesma coisa você querer ter vida, mas você não entende o que eu estou falando, e vai processar o lixo do mundo, as dores do mundo, a infidelidade do mundo. Você vai ficar remoendo, você vai acordar e deitar remoendo naquilo. Então as dores, o sofrimento vai se repetindo e causando evento e acontecimentos de dor e sofrimento há 10 anos atrás está vivo agora, causando a mesma dor, infeccionando seu coração. Você quer uma vida de qualidade, você queria um queijo saboroso, mas você esqueceu que para você fazer o queijo tem que colocar o leite, e o leite de qualidade, mas você colocou outro tipo de coisa, você colocou sujeira, você colocou, sei lá, arroz podre, você colocou alguma coisa estragada dentro do tacho que nós estamos dando exemplo. Então, nesse caso, não espere ter um queijo saudável e gostoso, não vai. A mesma coisa, você é esse tacho, nós somos esse tacho. Então, se nós colocarmos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e aplicarmos a nossa justiça, a nossa honestidade, a nossa verdade, em busca com Deus, porque Deus é confiável, Deus é honesto, Deus é correto, então eu começo a meditar, eu começo a entender. Meu amigo, não vai sair só um queijo não, vai sair vida e vida com abundância. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se você gostaria mais de saber sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.